Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui, juntinho com vocês. Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de matemática e é um conteúdo bem interessante, viu? Olha só, ideias de fração são as quantidades contínuas que nós vamos ver hoje em fração, tá bom? Então, preparados? Bate palma, chama essa coragem, porque vocês sabem que eu gosto de vocês aqui, bem participativos, juntinho comigo, tá bom? E olha só os nossos recadinhos de todos os dias. Você pode estar me assistindo aí pela TV Nova, canal 22.3, ou aí se já está com seu tablet, né? Se já recebeu o seu tablet, nele já tem o aplicativo do Educa Recife. Por que eu vou acessar? Porque você pode aí conversar conosco, colocar suas opiniões, responder os desafios e você participa mais ativamente da sua aula. Mas se você estiver com seu smartphone e não baixou ainda, não se preocupa não, o QR Code está aí aparecendo na tua tela, aponta a câmera do celular, baixa o aplicativo e fica aqui, participando, porque a gente tem assim, um monte de alunos que gostam de participar. E se está em aula nesse horário, não se preocupa também não. O YouTube tem todas as aulas guardadas, inclusive se você assistiu pela manhã, quer tirar alguma dúvida aí na aula, não se preocupa, acesse o Educa Recife no YouTube, que as aulas estão todas lá, de todos os anos, de todos os professores aqui da Escola para Aulas Digitais. Tá bom assim? Aí, minha gente, juntinho comigo aqui, está aí, a nossa querida intérprete de Libras, a nossa Gisela. Seja muito bem-vinda, Gisela. E junto comigo e junto com a Gisela, nós temos aí no chat participando, prestando atenção no que vocês conversam. Está aí a nossa querida professora Mauricéia. Seja bem-vinda, Mauricéia. Obrigada, professora Márcia. É isso aí, estou aqui já trocando as ideias. O pessoal está perguntando para o Carijó e eu estou dizendo que nesse momento ele está prestando atenção na aula, né? Olha, já acordou o pessoal e agora é hora de assistir a aula de matemática. Pois é, Carijó já fez o serviço dele. O serviço dele é acordar esse povo, minha gente, que fica aí perdendo o horário de 7h30 da manhã. Vamos embora. E olha só, por falar em manhã, eu quero saber se vocês gostam assim de comer. Vocês gostam assim, são do meu time, gostam de comer? Pois é, se gosta de comer, né, ainda bem aqui que eu estou trazendo hoje, viu, Mauricéia, uma receita para esse povo. Porque quem gosta de comer tem que gostar de fazer também, não vai deixar só com a mãe, a tia, a avó, o pai, não, né, Mauricéia? Estão dizendo aqui que gostam de comer, viu, mas não falaram nada de fazer. Tô vendo que esse é do time que gosta só aí de pegar prontinho, né, Mauricéia? Pois é, e hoje, para iniciar a nossa aula, eu trouxe o quê? Uma receita, gente. Uma receita, olha, Mauricéia, chega, me deu uma fominha. É uma receita de uma pizza. Na verdade, são os ingredientes aí para você colocar e preparar aí a pizza. Aí vamos ler comigo? Será que você consegue? Alguém já pegou aí uma receita? Às vezes tem cadernos de receita. Na minha casa, né, minha mãe, enquanto ela era viva, ela tinha o seu caderninho de receitas. De vez em quando a gente vai lá folhear. Hoje em dia, com a internet, as pessoas só clicam e já vão procurar o que querem, né? Mas as receitas estão ali. Aí eu trouxe uma receita, eu trouxe os ingredientes aqui, na verdade, para a gente fazer uma pizza. E aí, vamos ler juntos esses ingredientes? Olha, professora Márcia, as duas Anas aqui, elas se combinam, né? Porque uma disse que gostava muito de comer, mas a outra disse que gostava de fazer. Olha! E isso é muito bom, né? Porque uma faz, a outra come e aí tá tudo certo. Pois é o complemento. Oh, que coisa boa, viu, Ana? A Yasmin gosta de comer, principalmente frutas, mas gosta também de pizza, gosta bastante. E o Caio disse que não sabe fazer a comida. Ah, tá bom. Então, olha lá, minha gente, vamos ler essa receita. Olha bem, essa receita começa aqui, com 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão,
3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite e uma pitada de sal. Esses são os ingredientes para você fazer a sua pizza. Olha lá! Aí eu pergunto, tem algum número aí estranho para vocês, minha gente? Ou vocês aí estão acostumados a verem todos esses números nesses formatos que eu estou mostrando para vocês? Responde aí no chat que eu estou curiosa. Todos esses números com esses formatos que vocês viram, é comum? Vocês já sabem fazer a leitura deles? Diz aí para mim. Estou aqui, ó, esperando, curiosa, para ver se vocês já viram a representação desses números. Eles estão ainda viajando nessa pizza, viu, professora? Dizendo aqui, o Caio está dizendo que a mãe dele não ensinou ele a cozinhar. O Jaziel disse que gosta de pizza de 4 queijos. A Ana disse que ama pizza e disse que não viu muito esses números aí nesse formato, não. Ótimo, então se não viu, Ana? Nós vamos estudá-los hoje. Por isso que eu trouxe aqui, ó, nesta tela, eles estão aí, ó, grifados para vocês, né? Eu coloquei aí um quadro, né, um retângulo vermelho circulando cada número desses. Então, eu vou repetir a leitura desses números, olha só. O primeiro, nós lemos assim, ó, que tem o 1 em cima, o tracinho e o 2, nós lemos 1/2. O segundo que está aí marcado para vocês, que tem o 3, o tracinho e o 4, nós lemos 3/4. E o 1 com o tracinho e o 4 embaixo, nós lemos 1/4. Todos esses números que eu marquei para vocês são números fracionários, são números aí, ó, partidos, não são números inteiros. Aí você pode estar se perguntando, e professora Márcia, a senhora está aqui, ó, me confundindo. Mas eu confundo, mas aqui daqui a pouquinho eu vou explicar, tá bom assim? Como é isso? O que significa esses números partidos? Então, ó, o nosso assunto de hoje é fração. E a fração é a parte de um inteiro. Então, vocês estão vendo esses bloquinhos, esses círculos aí? Eles estão o quê? Eles estão partidos, não é verdade? E cada um está partido de uma forma diferente. O vermelho eu parti em 2 pedaços. Pensa aí num bolo, tá? Eles são como se fosse um bolo. Então, o primeiro bolo está partido em 2 pedaços, o bolo amarelo aí está partido em 3 pedaços, o verde em 4 pedaços e o azul em 5 pedaços. Aí eu pego, quando eu como um pedaço do bolo, eu estou comendo o bolo inteiro? Não. Então, toda vez que eu comer um pedaço do bolo, eu estou comendo uma parte do bolo. E essa parte do bolo, eu posso representá-la com números. E esses números é a fração, que representa a parte de um inteiro. Então, vamos aqui olhar para a minha mesa, que eu recheei a minha mesa hoje, não é de 4 queijos, mas é aqui de números que vão indicar, que vão representar as frações. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo e esse retângulo aqui, ó, ele está inteirinho, não está? Então, ficava fácil eu chegar e dizer aqui que aqui eu tenho, ó, um retângulo. Esse 1 é aquele número que você já conhece. E aqui na fração eu digo que é um inteiro, porque o retângulo ele está inteirinho. Se imagina, aqui também, ó, olha o bolo. Vamos pensar aqui, ó, se eu tivesse um bolo neste formato, ele está aqui inteiro. Esse 1 também estaria representando esse bolo inteiro. Compreendido até aí? Pronto. Aí agora, olha o que vai acontecer. Eu peguei, ó, eu vou fazer a representação aqui, ó. Isso aqui está inteiro e aqui vocês observaram que eu dividi em 2 partes.
Estão prestando atenção? Eu dividi o mesmo retângulo, igualzinho, em duas partes. A partir do momento que eu faço isso, eu vou aqui, ó, cortar o meu inteiro. Se fosse um bolo nesse formato, que às vezes as pessoas colocam um bolo no formato retangular, não é? E eu fiz isso aqui, ó, eu tiro essa parte. Isso aqui, esse pedaço que ficou, eu posso dizer que é um inteiro? Não é o inteiro era aqui, ó. Eu comi uma parte do bolo. Se eu comi uma parte do bolo, eu tenho que representar com algum número e não pode ser esse número, porque aqui representa o bolo inteiro. Aí é que entra um número fracionário. Aí presta atenção, olha para cá novamente. Eu tinha o meu inteiro assim, não foi? Eu não dividi o inteiro em duas partes? Essa divisão que está o inteiro, ela vai representar o número que fica embaixo da fração. Toda vez que você pegar alguma coisa e ela estiver partida, e olha só, tem que ser em partes iguais, tá certo? Então, quando eu dividir um inteiro em partes iguais, essa divisão vai ser representada com o número embaixo. Aí eu coloco o tracinho, como vocês viram ali na receita, e eu não tirei uma parte, por exemplo, para comer. Essa parte que eu tirei para comer, ela vai ficar na parte de cima, assim, ó. Este número de cima na fração é a parte do bolo que eu comi, que eu dei, que eu fiz alguma coisa com ele. E esse 2 significa a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Não foram duas? O número de baixo significa as partes que o inteiro foi dividido e o número de cima, a parte que eu tirei, que eu pintei, tá certo? Aí, ó, essa fração é 1/2, como vocês viram ali no exemplo. Olha só agora, eu quero desafiar vocês. Será que vocês vão acertar? Aqui está novamente inteiro, não é? E eu, olha só, eu vou partir o meu inteiro. Pensa novamente no bolo. E eu vou partir o meu inteiro em 4 partes, como vocês viram aqui. Em 4 partes e 4 partes iguais, tá bom? Olha só agora. Vamos pensar juntos. O número que ficaria aqui embaixo, olha lá, eu tenho o tracinho da fração. O número que fica aqui embaixo, qual seria? Vocês lembram? Responde aí no chat. O número de baixo representa na fração em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Nesse caso aqui, ó, em quantas partes eu dividi o meu inteiro? Responde. A Lorena respondeu aqui que foram em 4 partes. Pronto, Lorena, muito bom. Se eu dividir o meu inteiro em 4 partes, o número que eu vou colocar embaixo na fração é justamente a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Agora presta atenção, vocês que estão aí me assistindo. Se eu pegar desse inteiro, vamos pensar no bolo novamente. Se eu pegar nesse bolo aqui e eu pegar essas duas aqui, qual é o número que eu vou representar aqui das duas partes que eu peguei desta fração, deste bolo que não foi, a parte não é o inteiro, é fração. Fração é a parte, tá? Fração é a parte do inteiro. E então, qual é o número que vai ficar aqui em cima da minha fração, sabendo que eu peguei 2 pedaços desse bolo para dar a alguém ou para comer? E aí, vocês já sabem qual é o número que eu vou colocar na parte de cima? Vocês já descobriram que quando o número de baixo da fração se chama denominador, eu já sei que toda vez que eu dividir o meu inteiro, vai aparecer a quantidade de divisão embaixo do número, que foi 4. Mas eu peguei 2 partes. E então, se eu peguei 2 partes desse inteiro, qual é o número que vai ficar aqui em cima? A Lorena está colocando, a Lorena não, a Yasmin colocou aqui que era 2, o numeral 2. Muito bem, então eu montei a minha fração, minha gente. Olha que interessante. E agora, olha a escrita dessa fração. Estão vendo? Ó,
2 quartos. Então, 2 quartos foi essa parte. Eu peguei 2 partes das 4 que tinham um bolo. Então, a fração, o que significa? É a parte de um todo. O bolo estava inteiro, eu não comi o bolo inteiro, eu comi uma parte do bolo. E toda vez que eu comer uma parte do bolo, eu vou comer uma fração do bolo. E aqui eu representei o número fracionário, tá certo? Então, tem vários aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Vou tirar esse. Aqui, ó, era 1/2, certo? A gente lê aqui, ó, 1/2, correto? A gente representa aqui também, deixa eu mostrar outra para vocês, ó. Aqui é cadê 1/4? 1/4 foi o que eu mostrei para vocês. Olha a escrita, aqui tem 2 quartos, não. 1/4 aqui, ó, 1/4. Então, eu comi uma parte de 4, era como se eu tivesse feito isso. Tá bom? Então, vamos voltar aqui agora para os slides, porque eu já expliquei de forma mais geral. E agora vocês vão ver aqui nos slides e me ajudar a responder as coisas. Tá bom assim? Então, vamos lá. Olha só, continuando, olha lá a pizza, né? Essa pizza que eu estou mostrando para vocês, apesar de partida, ninguém comeu nenhuma parte. Então, eu posso dizer que essa pizza está inteira, né? É um inteiro aí. Agora, preste atenção nessa outra imagem aqui. Olha lá, minha gente. Estão observando que quando eu tiro uma parte da pizza, agora eu vou comer essa parte da pizza, é a parte do inteiro que estava a pizza. E a gente já sabe representar a fração. Mas vamos embora. Olha lá. Como é que eu represento a fração? Presta atenção. O número que vai ficar embaixo está representando a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Olha bem para essa pizza. Aumenta aí, produção, a tela para eles observarem. Vocês conseguem identificar em quantas partes a pizza foi dividida? Estão observando? Coloca aí que é o número justamente que vai ficar ali embaixo do tracinho. O inteiro foi dividido em quantas partes? Já conseguiram observar? Olha as linhas ali da pizza, né? Que dá pra gente observar. Em quantas partes essa pizza foi dividida? Estão observando? Será que chega essa resposta? Olha só, eu acredito que eles estão esquecendo de colocar o pedacinho completando a pizza para poder contar todos os pedacinhos em que ela foi dividida. Ah, sim. E aí eles estão colocando muito que foi dividido em 7, mas olha direitinho para a pizza, gente. Veja aí. A pizza foi dividido em 8. Ali só foi representando a parte que eu estava tirando. Mas a pizza, olha lá, conta direitinho. Estão vendo agora? Então, a pizza, ó, então essa quantidade que a pizza foi dividida, a gente coloca aí, ó, no número de baixo, certo? 8. Então, ficou ali 8. Agora sim. Aí, ó, agora a parte que foi retirada da pizza que estava dividida em 8 partes. Quantas partes eu retirei? Aí o Caio colocou aqui, que tirou 1. Então ficou, ele já colocou aqui a representação, 1/8. Muito bem, então olha só, 1/8, que a gente lê, minha gente, 1/8. Estão observando aí, ó, 1 em cima e 8 embaixo. E é oitavo no singular, porque em cima eu só peguei uma parte. 1 de 8, 1/8. Isso é fração, que significa que eu não peguei tudo, eu peguei só uma parte. Olha só agora. 1/8, e olha a escrita como é 1/8. Continuando, olha agora eu peguei, ó, 2 partes da pizza que estavam divididas em 8. Aí olha a leitura, 2/8, certo? Eu peguei 2 partes da pizza que estava dividida em 8 partes. Continuando, olha aqui, quem nunca pegou numa barra de chocolate, né? Olha só, nunca viu? Giovana comprou uma barra de chocolate e vai dividir igualmente para ela e sua irmã. Que fração representa a parte do chocolate
que cada uma irá ficar. Se ela dividiu ao meio, se ela está aí ó, dividindo ao meio, qual é a fração que representa a metade das coisas? Como eu mostrei aqui, ó. A metade é isso. Então, se ela vai dar aqui, ó, a metade para a irmã dela, da barra de chocolate, qual é a fração? Será que vocês sabem representar? Como eu representei aqui, eu tenho aqui ó, a barra de chocolate. Se eu pegar esta metade para dar à minha irmã, que fração eu vou representar aqui? Será que vocês sabem? O inteiro está dividido em quantas partes? Olha a linha lá mostrando para vocês. Olha só, colocaram aqui, inclusive, o Caio já respondeu, parece que o Caio sabe muito de fração, ele já conhece esse conteúdo aí. E aí ele colocou um meio, a Giovana colocou só o número 2, o Jaziel colocou 1/2, um meio, e o Caio repetiu novamente. E a Ana disse que você não pode ficar com tudo para você, tem que dividir com os amiguinhos. Tá certo, Ana, vou dividir sim. Então vamos conferir, olha só, ficou realmente, se eu dividir ali no meio, meio é a metade da barra de chocolate. Mas, como eu gosto assim de deixar vocês pensando, agora a gente vai pensar no chocolate, ele sendo dividido nesses quadradinhos. Estão vendo aí os quadradinhos do chocolate? E olha o que aconteceu. Considerando a quantidade de quadradinhos da barra de chocolate, agora tem que contar todos os quadradinhos, tá certo? De um lado e de outro. Considerando a quantidade de quadradinhos da barra de chocolate, qual fração representa a quantidade de quadradinhos que cada uma vai receber? Olha, olha, olha. A primeira coisa aí, vocês precisam identificar em quantos quadradinhos a barra toda foi dividida. E aí, será que vocês conseguiram contar? Depois que vocês descobrirem quantos quadradinhos a barra toda, viu, completa foi dividida, vocês agora, que é o número que vai ficar embaixo da fração, aí vocês vão saber qual foi a parte que está aí, que está esses X amarelos, que foi justamente a parte que ela deu para a irmã, que a garota deu para a irmã dela, que é o número de cima. Será que esse desafio vocês vão conseguir fazer, minha gente? Será que tem um palpite aí? Alguém arriscou um palpite, professora Mauricéia? Temos um palpite. A maioria deles já colocaram a quantidade de quadradinhos que o chocolate tem. Disseram que é 24. O palpite foi da Ana. Ela disse que ia ficar 20/10. Já o Caio disse que era 12. E o Jaziel também falou 12. Então vamos ver aí, ó. A gente já descobriu, vocês já descobriram que o inteiro foi dividido em 24 pedacinhos. Aí, ó, o 24 vai ficar embaixo. É só ver a parte que está ali com X amarelo, que foi a parte que ela deu e a gente monta a fração. Eu acho que está aí nessa ideia de vocês. Confere aí se vocês estavam pensando assim, minha gente. Olha lá, saiu esse resultado. Pode não ter saído junto, mas saiu. Olha lá. 24 é o total de quadradinhos que o chocolate foi dividido, né? E aqui, ó, 12 é a quantidade que ela deu para a irmã dela. Aí eu leio essa fração assim, ó, 12 passou de 10, aí a gente lê assim, ó, lê o número de cima, 12, 24 avos, acrescenta a palavra avos, tá certo? Então, ó, aí agora eu trago para vocês que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Olha lá, um meio, como a gente tinha falado, né, era metade da barra, é equivalente a 12, 24 avos desta barra. Todos os dois aí representam a metade da barra, correto? Mas aí vamos para o próximo, que eu quero com vocês. Vamos ver se vocês conseguem aí fazer esse desafio. A mãe de Maria, ela foi à feira, tá? Ela foi comprar melancia. Olha a melancia inteira. Só que olha o que aconteceu. Ela pegou essa melancia e dividiu em 4 partes iguais. Fração tem que ser igual às partes.
Que fração representa cada parte da melancia? Se eu pegar só uma parte da melancia, uma partezinha, lembra que a melancia foi dividida em 4 partes, está aí a melancia dividida. Se eu pegar uma melancia, ou uma parte dessa melancia, só uma, você acha que a resposta é 1/2, 4/4 ou 1/4? Me diz aí, a resposta é A, B ou letra C? O que é que vocês me dizem, hein, A Ana colocou aqui que a resposta é a letra B. A letra B, eu peguei toda a melancia? Eu estou dizendo que eu peguei só uma parte da melancia, só um pedaço da melancia. O Caio colocou a letra C e a Maria também colocou a letra C. Então, vamos lá, olha lá, a melancia foi dividida em 4, eu peguei uma de 4. Então, se eu peguei uma parte das 4, olha a resposta qual é? Eu peguei 1/4 da melancia. Isso pode ser em qualquer coisa que você divida em 4 partes, correto? Vamos seguindo agora. Olha esse aqui como é interessante para a gente fechar. Ana estava com um copo cheio de água e tomou a metade. Isso aí vocês já sabem. Que fração representa a parte da água que sobrou no copo, minha gente? Ali está o copo cheio. Se Ana tomou a metade, e aí? A metade do copo, qual é a fração que vai representar a metade da água que ela tomou no copo? Será? Eu coloco já aqui, professora Márcia, e o Caio também, que vai ser 1/2. 1/2? Vamos ver se esse pessoal está ligado na fração. Muito bom, gente. 1/2. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, que a metade, né, é justamente ali, ó, aquela parte. Aí, ó, Ana estava com um copo cheio de água e tomou a metade. Que fração representa a parte da água que Ana tomou? Aí a metade, a água que sobrou é a metade e a água que ficou também, a água que ela tomou foi a metade e a água que ela deixou também ficou a metade. Aí eu estou mostrando a vocês, ó, que 1/2 é a parte que está ali no copo cheio e 1/2 foi a parte também que ela tomou. E se eu juntar 1/2 que está ali no copo com 1/2 da parte que ela tomou, vai dar o quê? 1/2. Como eu mostrei aí, ó, o copo cheio, se ela fosse devolver de novo a água para o copo, certo? E agora, pensa aí, você tem um pudim na sua casa e esse pudim foi dividido em 5 fatias. Presta atenção. Yasmin fez um pudim delicioso e dividiu em 5 fatias iguais. Comeu 3, olha a fome de Yasmin. Yasmin comeu 3 fatias, gente. Que fração representa as fatias que ela comeu? E aí, será que vocês sabem dizer a fração? Primeiro, quantas partes o pudim foi dividido? Coloca o númerozinho de baixo. E ela comeu 3 fatias aí do pudim. 3... Já chegou aqui, professora. Oba, diga aí, Mauricéia. O Jaziel, a Maria, colocaram aqui que foi 5 fatias e ela comeu 1/5. Ela comeu 1/5? Ela comeu 3 fatias. Será que é 1/5? Será, Presta atenção, gente. Ela comeu 3. Olha aí, os 3 pratinhos aí de cima, estão vendo? Essa foi a quantidade que ela comeu. O pudim foi dividido em 5 partes. O Caio colocou agora a resposta. Ele disse que foi 3/5. Vamos... E a Ana colocou 5/3. Ana? Opa, ficou confusa aí, hein, Ana? A 3 parte de ou 3 baixo quintas? é a parte que, ó, o 5 é em quantas fatias ela dividiu o pudim. Estão vendo aí, ó, os 5 pratinhos aí? Olha lá. E agora vamos representar a parte que ela comeu. Olha lá a setinha mostrando as 3 e o número 3. E nós lemos 3/5. Ok, minha gente? Então, ó, amanhã nós vamos continuar ainda com esse assunto aí de fração. Então, dá uma pesquisada, né? Começa aí a entender mais e amanhã a gente continua. E eu vou deixar até um recado, viu, Mauricéia, que eles estavam me pedindo aquele desafio do Jogo da Velha.
Na segunda-feira a gente tá aqui junto, viu? Então vão estudando aí as multiplicações para virem me dar um banho segunda-feira. Mas amanhã tem mais aula ainda. Vamos nos despedindo, Mauricéia? Pois é, olha, Josiel, segunda revanche, não falta. Gente, cheiro pra vocês. Até a nossa próxima aula. Ainda tem aula, viu? Fiquem aí. Pois é, ó. Cheiro grande no coração. Bye, bye, gente. Até a próxima.